Alguns podem abrir no smartphone, não é? Onde tem lá a aplicação da Bíblia. E vamos dar continuidade a esta série de mensagens que vos tenho trazido, baseadas no livro de 1 de João. Primeira carta do apóstolo João à igreja. E nós já aprendemos e já vimos nesta carta que o apóstolo está muito preocupado em deixar bem claro quem é crente e quem não é crente, quem é o verdadeiro e quem é o falso. Portanto, é uma carta de contrastes, uma carta de oposições, uma coisa em oposição à outra. Na última mensagem deixada no domingo passado, nós falámos sobre duas evidências, dizendo que havia mais outra que é apresentada aqui nesta carta, mas duas evidências de um verdadeiro cristão. E esses versículos de 1 de João capítulo 2 que nós lemos, nos diziam que uma delas é a obediência à palavra de Deus. Nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Não é apenas dizer que conhecemos a Deus, que andamos com Deus, que estamos com Deus, que somos cristãos, mas é importante saber se isso se comprova com uma vida de obediência. E a vida de obediência aos seus mandamentos não pode deixar de ser uma vida de amor ao próximo, porque essa é a grande prova. O grande mandamento do Senhor foi amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E por isso mesmo o apóstolo João deixa-nos este ensinamento que é necessário amar, mostrar esse amor para podermos saber que estamos realmente em comunhão com o nosso Deus, vivendo uma verdadeira vida cristã. Não apenas de palavras, mas verdadeiramente. Então, antes de passarmos à terceira evidência que eu hoje queria falar, parece dar a ideia que no raciocínio do apóstolo, aqui na carta, é quase como que uma interrupção do seu raciocínio para nos explicar e para nos relembrar da nossa verdadeira situação como cristãos. E é isso que nós hoje iremos falar. E antes de eu continuar, eu gostaria de ler. Então, vamos ler em 1 de João, no capítulo 2, o versículo 12 até ao versículo 14. Versículo 12 ao versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: Filhinhos. Esta foi sempre uma expressão muito amorosa que o apóstolo João usou para a igreja. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Temos então aqui estes versículos antes de João, o apóstolo, falar depois sobre uma outra evidência, que é a relação do crente com o mundo e com as coisas do mundo. Mas ele aqui agora usa, não uma interrupção, mas na verdade é uma afirmação da doutrina daquilo que é o crente, da identidade cristã, da situação do estatuto, do status, não é? Do crente. Filhos, pais e jovens, não se está aqui a referir a faixas etárias dentro da igreja, se bem que a igreja tem filhos, pais, jovens, avós, não é? Netos, porque isso é a igreja de Jesus, é como uma família. Uma igreja só de jovens tem algum problema. Tem algum problema. Outras gerações estão a ser excluídas, é algum problema. Uma igreja só de idosos, agora como se diz de séniores, não é? Tem algum problema. Alguma coisa não está a funcionar. A igreja tem que ter todas as gerações. O relacionamento de amor, o relacionamento entre os crentes deve ser um relacionamento... A igreja deve ser o exemplo
do diálogo entre gerações, entre as crianças, os jovens, num mesmo caminho. Mas aqui não está a falar de faixas etárias, não se refere a mais novos e a mais velhos, nem tampouco a mais novos ou a mais velhos na fé. Está a referir-se ao mesmo tipo de pessoas, está a referir-se à nossa condição, à nossa posição, e cada cristão é filho, cada cristão é pai, cada cristão é jovem, porque estes termos referem-se à obra feita por Deus na nossa vida, na vida daqueles que pela fé confessaram Jesus como Senhor nos seus corações. Refere-se à posição dos cristãos diante de Deus e diante do mundo. É como quando nós falamos, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, não é? Somos filhos de Deus. Mas também diz que nós somos servos de Deus. E também diz que nós somos mordomos de Deus. Então, eu sou filho de Deus porque fui resgatado por Deus, nasci de novo, fui feito filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, diz a Bíblia em João capítulo 1 e versículo 12. Sou servo de Deus porque eu fui chamado por Deus para o servir. O ser servo não deixo de ter, não perco o estatuto de filho. Sou filho, mas também sou servo, porque sou servo para servir ao Senhor. Mas também sou mordomo, porque tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é-me dado por Ele para eu administrar bem, para Ele, para a glória dEle. Então o mordomo é aquele que administra os bens que não lhe pertencem, pertencem a um senhor. Então eu sou mordomo, porque a minha vida, os meus dons, os meus talentos, os meus bens são de Deus, não são meus. Então eu tenho que administrar isso bem, vou dar contas da maneira como administrei. Até os meus filhos não são meus filhos. São meus filhos porque o Senhor me confiou para que eu faça um bom trabalho, não é? Faça ali uma boa gerência. E vou dar contas daquilo que eu fiz e não fiz. Então, servo, mordomo, filho. Aqui é a mesma coisa. Neste texto diz filhos, pais e jovens. Somos filhos, pais e jovens. E vou explicar porquê. Filhos, porque esta é uma declaração que nos vai remeter até ao momento da nossa conversão. Filhos, porque o momento em que nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos, porque nesse momento os nossos pecados foram perdoados e a nossa vida foi salva para toda a eternidade. O que é que o Senhor diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E depois diz lá, a saber, aos que creem no seu nome. Infelizmente, e contrariamente àquilo que nós normalmente ouvimos e somos ensinados ou pensamos, nem todos somos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, todos somos amados por Deus, todos somos aqueles por quem Cristo morreu, mas somente aqueles que abrem o seu coração e pela fé confessam Jesus são tornados filhos de Deus. E reparem que o versículo é bem claro. João, quando explica, ele diz, a todos quantos o receberam, está a falar de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Por isso, nesta mesma carta de 1 de João, quando no capítulo 3 ele escreve e diz, vede, no versículo 1, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, não é todos, são aqueles que pela sua graça, crendo em Jesus, são feitos filhos de Deus. É uma grande demonstração do amor de Deus. Agora somos filhos de Deus, diz o versículo 2. Ainda vamos perceber o que é que vamos ser. Mas, e filhos porquê? Porque agora nós estamos em comunhão com o Pai. Agora nós estamos de volta à casa do Pai. Agora nós temos o direito à herança eterna. Antes não tínhamos. Só quando somos feitos filhos de Deus, a herança eterna, da vida eterna, nos é garantida. Era muito bonito, eu sei que é bonito. Eu sei que é até algo que o mundo gosta muito de ouvir.
todos somos filhos de Deus, todos estamos bem e não precisamos de mudar nada. Continua nos seus pecados, continua na sua vida, continua a desprezar Deus porque és um filho de Deus. Não é verdade. O que a Bíblia diz é que se não nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus. Em Romanos, Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 8, no versículo 15 até ao versículo 17, e ele diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. É quando o Espírito Santo é derramado nos nossos corações que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão que significa paizinho, pai. E isso acontece quando nós nos convertemos a Jesus. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós. E esse mesmo Espírito, diz lá em Romanos 8, no versículo 16, testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros também, diz o apóstolo Paulo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Infelizmente, a notícia não é agradável. Os profetas de Deus têm que dar notícias desagradáveis. E a notícia desagradável é que nem todos somos filhos de Deus. Mas a notícia agradável é que todos podemos ser filhos de Deus se nos arrependermos e crermos em Jesus. Porque Ele veio para salvar e buscar o que estava perdido. Só os filhos de Deus têm os seus pecados perdoados. Só os filhos de Deus conhecem verdadeiramente a Deus. Só os filhos de Deus herdarão o reino dos céus, como está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5 a 8. Que se os irmãos quiserem dar-se ao trabalho de ir lá, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 até 8, diz assim: o que estava assentado sobre o trono disse, e aquele que estava assentado sobre o trono é Jesus, na visão que João teve: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, que algumas Bíblias dizem tímidos, não é? Aqueles que dizem que são, mas não têm a coragem de afirmar que são, no fundo não são, não é? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Isto é, a segunda morte. Então nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus têm a vida eterna. Irmãos, o mundo não gosta de ouvir estas verdades bíblicas. São contrárias ao ensinamento que hoje se propaga por todo o lado. Mas esta é a palavra de Deus. E a grande demonstração de amor que nós podemos ter pelas pessoas é avisá-las. Não é chateá-las com isto. É avisá-las. Chamá-las para Cristo. E o que é que o Senhor Jesus diz? Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não é Deus que vai condenar, já está. Nós estamos debaixo da condenação. Nós precisamos de Deus. E é enquanto vivemos, e até à hora da nossa morte, é tempo para dizermos: Senhor, eu te aceito como o meu Senhor, como o meu Salvador. Eu te reconheço como o único Deus. É tempo de entregar a vida a Jesus até à hora da nossa morte e se tornar um filho de Deus, verdadeiramente arrependido, e será salvo. É o que a Bíblia diz. Porque pela graça sois salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, e só em Jesus, tenha
a vida eterna. Por isso é que ele disse, eu sou o caminho. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A não ser Jesus, ninguém mais nos leva a Deus. Esta é a mensagem que nós... Olha, um amigo meu, um familiar meu, pode não gostar, mas eu, se o amo, tenho que o avisar, pelo menos uma vez. Ou se vocês virem um amigo vosso que está a caminhar para um precipício e vai lá cair e morrer, vocês não vão dizer nada? Ah, não, isso é a vida dele, eu respeito, ele pode seguir o caminho que quiser. Respeita, mas não ama, porque se amasse ia avisá-lo. Olha, tu vais morrer, vais cair num abismo. A Bíblia diz-nos que nós, e só nós, e quando eu digo nós, eu não sei de quem é que estou a falar, porque nós estamos aqui todos em nome de Jesus, mas só Deus sabe quem é realmente, Ele é que conhece o meu coração e o teu. Não é por eu ser pastor, não é por o outro ser diácono, não é por outro ser crente ou membro da igreja há 50 anos, que é cristão. É cristão aquele que se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus. Esse é filho de Deus. Por isso é que João diz aqui, filhos, escrevo-vos porque os vossos pecados estão perdoados. Estão perdoados. E só quem tem os pecados perdoados é quem confessa Jesus. E quem confessa Jesus é filho de Deus. Pode vir outro evangelho a ser anunciado, outra coisa, mas Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 1 e versículo 9, este é o evangelho da graça de Deus. Se alguém vos pregar outro evangelho, que seja anátema. A palavra anátema quer dizer que seja maldito. Não há outro evangelho. Venha quem vier, venha de onde vier. Se não pregar Jesus como o único Salvador, o arrependimento e a fé como a única necessidade para a salvação, não é evangelho. Depois João diz outra coisa. Além de filhos, ele diz pais. Pais, escrevo-vos, diz ele aqui em 1 João, no capítulo 2. Pais, escrevo-vos porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. A palavra pais é associada aqui 2 vezes ao facto de eles conhecerem a Deus. Aquele que é desde o princípio é Deus. Já nos versículos anteriores tinha sido afirmado que conhece a Deus aquele que guarda os seus mandamentos e ama o seu irmão. Guardar os mandamentos, amar o irmão é sinónimo de maturidade espiritual. O verdadeiro cristão revela o seu crescimento espiritual, a sua maturidade pela obediência à palavra do Senhor. Se não obedece, se não vive em consonância com a palavra de Deus, então não é um cristão maduro. Terá que até olhar, como hoje na escola dominical a gente perguntava, não é? E falava, terá que verificar realmente se é ou não é mesmo um filho de Deus. Conhecer Deus é andar em perfeita harmonia com a sua vontade. É andar vivendo para a sua glória. E onde é que se obtém esse conhecimento de Deus? Aquilo que já disse, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecimento de Deus não se adquire em livros de filosofia, de história, de teologia. O conhecimento de Deus adquire-se num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em João 14, o versículo 6 foi o que eu citei, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o versículo 7, que é o versículo a seguir de João 14, diz, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Conhecer a Jesus, um relacionamento íntimo com Jesus, é conhecer a Deus. E aquele que conhece a Deus, aquele que tem uma íntima relação com Ele, que vive próximo do seu Pai. Como é que nós vivemos próximo de Deus? Olha, buscando conhecer aquilo que Ele diz na sua palavra, estando em oração, buscando a sua presença. Esse é o que conhece a Deus. E esse que conhece a Deus manifesta então que há maturidade. E esse que tem maturidade é pai, é conhecedor. Pode, inclusive, ser mestre. Mestre no sentido
não da arrogância, mas mestre no sentido de transmitir e compartilhar com os outros a palavra, o Evangelho, ensinar. O verdadeiro conhecimento de Deus vem através de Jesus, o único caminho, verdade e vida. Pais são todos aqueles que alcançaram esta verdade e que confessam a Jesus. É claro que isto contrariava, isto que João está a dizer, contrariava os ensinamentos que estavam a ser espalhados pelo meio da igreja. Porque sempre houve, não é só nos nossos dias, sempre houve heresias, sempre houve falsos mestres, sempre houve pessoas que tentaram introduzir na igreja influência das filosofias de fora. E naquele tempo, assim como hoje também, havia um grupo que estava a ter muita influência na igreja, que eram os gnósticos, que ensinavam que era só alguns iluminados conseguiam alcançar com o seu conhecimento uma verdade espiritual maior e até vir a conhecer a Deus. Os outros não. Mas Deus não é um Deus de elites. Deus não é um Deus que só se revela aos mais inteligentes. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que aquilo que é inteligência, que é sabedoria para os olhos do mundo, é loucura para Deus. E aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. Deus é aquele Deus que vira as coisas ao contrário. É por isso que as verdades espirituais muitas vezes são entendidas por alguém que mal sabe ler e ficam obscurecidas na mente daqueles que são grandes doutores. Porque não é pela filosofia, pelo conhecimento humano que se alcança o conhecimento de Deus. É por Jesus. E só aquele que conhece a Jesus verdadeiramente conhece a Deus. E esses são pais. Esses são sábios que o mundo considera loucos. Esses são os conhecedores da verdade que o mundo diz que não existe, porque hoje não há verdade, tudo é relativo. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. O mundo pode nos considerar ignorantes, ultrapassados, mas na verdade, aqueles que conhecem a Jesus são os sábios deste mundo. Por isso, João chama de pais. Pais são aqueles que têm alguma coisa para ensinar, não é? Tivemos aqui o Zé e a Rayane, eles vão ter que ensinar muita coisa. São pais. Supostamente eles sabem mais do que as suas filhas. Haverá o dia em que elas vão saber mais em algumas matérias. Em algumas matérias, porque se for normal como agora, agora há muita coisa que tenho que perguntar às minhas filhas, ao meu filho, porque eles é que sabem, não é? Eles é que sabem, sobretudo as novas tecnologias. E tem que perguntar 1, 2, 3, 4 vezes, não é? Toda a gente da minha geração sabe, principalmente nestas coisas da informática. Opa, mas eu já te expliquei isso 3 vezes. Pois é, mas costuma-se dizer que burro velho. Então, essas coisas. Mas, meus irmãos, os pais, quando ensinam a vida, transmitem vida, dão conselhos. É isso que se espera. Os conselhos nós não vamos buscar à informática. Apesar da inteligência artificial agora já dizer assim algumas coisas, mas está tudo escrito. Aquilo que eles lá puseram é a suma daquilo que anda por aí a circular na nuvem, não é? Como eles dizem. Mas, meus irmãos, pais, o Senhor aqui nos diz na sua palavra que pais são aqueles que têm a maturidade, que ensinam. O crente tem o caminho da salvação para ensinar aos outros. O crente tem o caminho da vida eterna para ensinar aos outros. Por isso são pais. Pais têm filhos. Por isso é que são pais. E isto também nos chama a atenção para a responsabilidade que nós temos de ter filhos espirituais. Cada crente que atinge uma certa maturidade é de esperar que já tivesse filhos espirituais. O que é isto, filhos espirituais? Alguém a quem já tivessem levado a Cristo. Jesus diz, é preciso nascer de novo. Para nascer de novo, alguém tem que ajudar a nascer do Espírito. E quem é que vai ajudar? Os pais espirituais. Ou seja, aqueles que, conhecendo a verdade, falam de Jesus aos outros, falam da salvação aos outros. Meu irmão, minha irmã, digam-me uma coisa. Já é pai espiritual? Já tem filhos espirituais? Já levou alguém aos pés de Jesus e contribuindo para a salvação dessa pessoa? É esta a nossa missão. O verdadeiro crente é pai, porque conhece a Deus e porque torna Deus conhecido. O verdadeiro crente é pai, porque conhece a Deus e torna Deus conhecido. Filhos, pais e jovens. É a última coisa que João diz aqui.
Jovens, quem é que não gosta de ser jovem? Olha, irmãos, enquanto eu fui criança, sabem qual era o meu grande desejo? Fazer 18 anos. Ai, quando eu fizer 18 anos, quando eu for grande, afinal nunca fui grande, ainda hoje sou pequeno. Como eu já disse aqui, disseram que se eu comesse bem, ficava grande. E eu comi bem, mas em vez de crescer para cima, cresci para os lados. Mas quem é que não quer ser jovem? Aquela idade toda cheia de vigor, de força, de planos. Quem é que não quer ser jovem? Aqueles que são pequenos querem chegar lá. Só que quando nós chegamos lá, depois dos 18, olha, 19, 20, passa, nunca mais se apanha. Nunca mais para. Mas depois, quando chegamos à idade adulta, nós queremos voltar para trás. E como bons portugueses, não é? Embora os irmãos brasileiros que aqui estão em bom número não saibam todos, mas há aquela música portuguesa que diz: "Ó tempo, volta para trás." Mas não volta. Não volta. Mas nós gostávamos de ser jovens outra vez. Eu gostava de acordar sem dores. Eu gostava de ter uma memória muito mais alegre. Eu gostava que as minhas pernas acompanhassem o meu pensamento. Porque quando eu quero jogar a bola, eu faço jogadas lindas na minha cabeça, mas as pernas não saem do sítio. Então todos nós queremos ser jovens. Todos nós queremos ser jovens. E já que não conseguimos assim, então começamos a vestir um bocadinho mais à jovem, não é? A tentar disfarçar. Alguns com mais dinheiro fazem umas plásticas, tiram as rugas, um bocadinho de botox. Mas olha, está lá. E o que está não sai. Jovem, aquela idade bonita. E Paulo diz aqui, o apóstolo João diz aqui: eu chamei-vos jovens. Porquê? Porque vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno, porque vocês são vitoriosos. E a Bíblia diz que o crente é realmente vitorioso. A vida cristã é uma guerra. E devemos lembrar que quando João diz aqui assim: eu vos escrevi jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ele diz isso no versículo 14, ele diz isso também no versículo 13. Está a falar de uma guerra, uma batalha. A vida cristã, meus irmãos, é uma batalha permanente, constante, uma batalha espiritual. Nós temos que lutar contra nós próprios, contra a nossa natureza, contra a nossa vontade, muitas vezes, que é contrária à vontade de Deus. Nós temos que lutar contra o mundo. Não é que o mundo é todo nosso inimigo, não, mas há a mentalidade deste mundo hoje, o caminho que o mundo está... a Bíblia diz que o mundo está debaixo do maligno, Satanás. E nós temos que lutar com a verdade bíblica, não é com metralhadoras, não é com armas de tortura, nem nada disso, é com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, segundo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6. É com a palavra de Deus. É uma luta. A vida cristã é uma guerra. O maligno, Satanás, declarou guerra a Deus e a todos os seus filhos. Ele usa várias maneiras nesta guerra. Ele quer nos levar para a perdição junto com ele e Deus quer nos salvar. Ele usa falsos mestres para nos retirar da verdade. Nós poderíamos ver muitos versículos bíblicos que falam nisso. Ele usa as coisas que este mundo tem tão atrativas, tão sugestivas. Mas a Bíblia diz que muita gente vai por aí. A multidão, o largo caminho, a porta bem espaçosa, mas conduz à perdição. Os nossos desejos. E nós temos que, como cristãos, estar constantemente alerta e vigilantes como soldados, lutando contra o maligno, lutando muitas vezes contra nós próprios.
contra a nossa preguiça, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos desejos que muitas vezes são levados até a atropelar a vontade dos outros. E o que a Bíblia diz é que aquele que se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus, já venceu o maligno. E venceu o maligno, sabem porquê? Porque a primeira vitória que nós temos sobre o maligno é quando nós dizemos sim a Jesus. A Bíblia diz, e foi o próprio Senhor Jesus que disse, quando prometeu enviar o Espírito Santo, Ele disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e diz, e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu fui convencido pelo Espírito de Deus que era pecador e que Cristo tinha feito justiça na cruz para que eu não fosse julgado no final dos tempos, mas tivesse a salvação. Quem me convenceu disto? Foi o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo me convence, o inimigo diz não, 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 não. Eu digo não, 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 não. Os outros à minha volta dizem não, 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 não. Viva a tua vida, goza a tua vida. Isso é falso. No dia em que eu digo sim, Jesus, eu creio em ti, eu sou um pecador, preciso de ti, só tu me podes salvar. Derrotamos o inimigo, o maligno. Fomos vencedores. Já vencestes o maligno. E vencemos o maligno aí, e vencemos o maligno sempre que vencemos a tentação e a provação. Agora, quando a Bíblia diz aqui que nós somos vencedores, nós não podemos esquecer que o maior pecado que há, porque também a Bíblia diz lá em João, no capítulo 16, versículo 8 e 9, o maior pecado é a incredulidade. Ele convencerá do pecado e depois explica, do pecado porque não crestes em mim. Não crer é o maior pecado. A incredulidade é o maior pecado, porque essa nos afasta de Deus. Muitas vezes a fé está em nós. Hoje é muito dito, acredita em ti mesmo, tem fé em ti. Eu posso acreditar em mim, mas se não for Deus, não vale de nada. A minha fé tem que estar em Deus e só em Deus, porque Ele é que é o Senhor. A nossa fé vem quando nós depositamos, a nossa vitória vem quando nós depositamos a nossa fé no Senhor. Em Apocalipse, aliás, aqui em 1 de João, peço desculpa, em 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 4, diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Portanto, aquele que deposita a sua fé em Cristo, aquele que dá a sua vida a Jesus pela fé, esse é o vencedor. Venceu o maligno e é forte. Mas de onde é que vem a sua força? Diz aí, sois fortes. A força vem da palavra de Deus. A palavra de Deus que está em nós. Porque o versículo diz, vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. É aqui que nós nos fortalecemos. Falsas doutrinas. Como é que nós vamos estar fortes para resistir e saber qual é a verdade? Conhecendo a palavra. Desânimo. Onde é que nós vamos encontrar palavras de ânimo e de alento e vamos vencer o nosso desânimo? Na palavra de Deus. Somos vencedores. Tristeza. Como combater a tristeza? Olha, procura na palavra, porque ela te vai dar motivos grandes para a tua alegria. Então, quanto mais conhecemos a palavra, mais fortes somos. E quanto mais fortes formos, mais vitória nós obtemos. O crente é salvo, por isso é filho de Deus. Tem conhecimento de Deus, por isso é pai. É jovem, por isso é um soldado de Jesus, lutando contra o mal. A sua segurança está em Cristo, a sua sabedoria vem da palavra, a sua força vem do Espírito. Uma fé tímida é uma falta de fé. Mas uma fé forte é a fé verdadeira. Por isto tudo, Jesus deu a sua vida por cada um de nós. E é só nele que nós podemos ser filhos, pais e jovens. E é por essa razão que antes de sairmos, nós vamos celebrar o sacrifício que Jesus fez por nós, para trazer a cada um de nós esta alegria
da salvação.